características da imagem tomográfica. Então, quais são as características da imagem de tomografia que iremos ver agora? Então, a imagem de tomografia, gente, ela tem várias e várias características, tem vários e vários componentes que é interessante que saibamos. Então, se a gente voltar no tempo, a tomografia ela passou por um monte de pesquisadores que tentaram desvendá-la, que foi desvendada posteriormente, fazia só exame do crânio, e aí veio fazer exame do corpo, depois veio a TC helicoidal, né, fazendo o exame em espiral, promovendo a produção de vários cortes em planos diferentes. E aí vieram as máquinas, ó, multicortes, ó, está aqui, ó, multicortes, 1998. São justamente aquelas que a gente comentou, multi-slice, né? No ano seguinte, a gente já tinha uma máquina que fazia a imagem do coração, né? Então, isso aqui só veio durante todo esse tempo, multiplicando, né, as suas fileiras. Hoje tem máquina com 320 fileiras, uma quantidade bem exorbitante. Isso aí gera rapidez. Então, a varredura da tomografia ela é feita em uma trajetória em espiral, né? Então, como está mostrado aqui a imagem. Então, é aquilo, ó, tubo girando e a mesa andando, né? E a mesa se movendo, na verdade. E assim fazendo um bloco de imagens, né? Lembra que é um bloco de imagens. E esse bloco de imagens a gente consegue cortar, produzir imagens de qualquer que seja o plano, axial, o sagital, o coronal, o 3D, tá? Então, o processo de aquisição de imagem é dado por duas fases. A aquisição dos dados, né? Que é quando que a máquina está girando, o guente está girando, emitindo radiação, né? Ó, radiação, 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 e a mesa se movendo. E nesse momento, gente, está sendo emitida radiação, e essa radiação passa pelo corpo do paciente, que chega nos detectores, que acontece aquilo que eu já mostrei, e aí acontece, ó, a aquisição dos dados. Então, quando a gente já tem os dados, que é quando essa máquina ela aplica a radiação nos detectores, os detectores enviam esses dados. Gente. Eles enviam esses dados para a máquina, para o computador, e aquele computador pega os dados e reconstrói a imagem, né? Expõe a imagem. Certo? Então, é por isso que o computador é essencial na tomografia. Então, na aquisição dos dados, tudo que foi dito um pouquinho antes ali, nos componentes, é o que vocês estão vendo aqui, ó. É o KV, o MA e o tempo. Ó. KV, MA e o tempo são coisas, são caracteres que são formulados pelo tubo de raio-x, né? Número de slices, que são os cortes. Espessura, intervalo do corte, e aí, posteriormente, a representação dessas imagens no monitor do computador. Tá? Então, é o seguinte, aquelas imagens que a gente faz, gente, que a gente projeta, ela tem uma espessura. Essa espessura, basicamente, certo? Ela é dada pela colimação lá do feixe, ó. Colimaçãozinho do feixe, que eu mostrei, dei o exemplo aqui, e mostrei a imagem. Então, é o seguinte, por exemplo,
Ó, eu posso dividir esse carregador aqui, ó, em dois pedaços de 1,5 cm, né? Então, 1,5 cm, ele me dá dois pedaços de 15 milímetros. 15 milímetros. Mas eu posso cortar esse carregador em 2 milímetros cada fatiazinha dele. Então, se eu cortar com 2 milímetros esse carregador e cortar em 15 milímetros esse carregador, eu vou ter duas peças do carregador e eu vou ter 15 peças desse carregador aqui. Então, se eu suponho que eu tenho 15 e tenho duas, qual dessas espessuras vão me mostrar mais detalhes, gente? E aí? Todo mundo calou. Não entenderam? Entendi, não. Vou me ver. Deixa eu pegar alguma coisa aqui que me dê mais. Pronto, esse aqui, ó. Essa peça aqui, ó. É um carregador. Então aqui, eu pego ela tem 15 centímetros. Vamos dizer que ela tem 20 centímetros. 20 centímetros tem quantos milímetros? Hein? É 200. 200. Né? 200 milímetros. Ó. Então, 20 centímetros. Então, eu tenho 20 milímetros. Então, se a gente transformar centímetros em milímetros, ele vai me dar 100 milímetros, 200 milímetros aqui. Então, 200 milímetros. Os cortes em tomografia são dados em milímetros. Então, eu pego essa peça aqui e corto aqui no meio. Ó. Aí eu deixo 100 milímetros para um lado e 100 milímetros para o outro lado. 100 milímetros, essa banda vai para cá e essa vai para lá. Mas não, a tomografia ela consegue me cortar esse carregador aqui em 2 milímetros. Então eu vou cortando aqui, ó. Cortando todinho. 2 milímetros. Aí eu pergunto, qual é o pacote de imagens que eu tenho mais detalhes do carregador? É o pacote com 100 imagens, que eu cortei com 2 milímetros, né? Ou o pacote de 2 imagens, que eu cortei cada uma com 100 milímetros. Ou seja, a metade, né? Então, 200, metade, 100. Deu para entender agora ou não? Deu, acho que deu. Olha os detalhes aqui, ó, disso aqui, ó. Olha os detalhes, ó. Ó, a gente tem essa abertura aqui, essa outra, essa aqui, temos esse visorzinho, temos esse botão. Então, assim, quem vai me dar detalhes, gente, melhor, é a maior quantidade de imagens, sendo ela com uma espessura menor. Por quê? Ó, a partir do momento que eu corto isso fino aqui, ó, fininho aqui, eu vou detalhar mais essa estrutura aqui, ó. Vou detalhar mais isso aqui, ó. E se eu cortar aqui, ó, no meio, eu vou pegar essa parte toda compactada. Eu não vou ver o que é que tem aqui dentro direito, não. Porque ela está muito grossa a imagem.
É como você, vamos lá, um pão francês, né? O pão francês é assim. Aí você pega a metade dele e corta bem fininho, assim, ó. Faz um monte de fatia fininha. E a metade, o restante dele, a outra metade, você pega e joga na boca. Quando você morde, tem um prego dentro. Se você tivesse fatiado, você não tinha visto o detalhe, que era o prego? Sim. Né? Então é mais ou menos isso aí. Então, assim, gente, a tomografia, ela nos dá imagens finas. Só que essa imagem mais fina, isso tem ocorrido nas gerações mais futuras, que são as gerações que a gente tem na atualidade. Então, para a gente entender, por fim, vocês admitem que o número de imagens, quando vocês ouvirem esse nome aqui, vocês põem na cabeça que a imagem é fatia. Slice é fatia, é imagem. O número de fatias, ele vai estar ligado à espessura delas. Conseguem pôr isso na mente, ó. Sim. O número de fatias vai estar ligado à espessura dessas fatias. Sim. Né? Porque eu tenho um tamanho. Então, quanto mais fino eu fatiar, mais eu vou ter slice, mais eu vou ter fatia. Quanto mais fatias, mais detalhes. Beleza? Sim, professor. Pronto. Então, minha gente, vamos lembrar que tanto no raio-x convencional quanto na tomografia vai ter KV, MA, tempo. Professor, quer dizer que eu vou ter que controlar isso aqui? É possível sim controlar isso aqui, mas nós que trabalhamos em tomografia, a gente já se depara com o protocolo já pronto, já no ponto de realizar a produção do exame. Eu posso modificar? Pode sim, pode modificar. Por exemplo, pode até modificar na hora do exame. Por exemplo, às vezes a gente tem um protocolo lá de abdômen. Aí, protocolo de abdômen, beleza. Aí eu pego uma mulher bem magrinha, com 40 quilos. Aí eu manipulo os parâmetros, eu baixo, né? Porque eu baixando os parâmetros, eu estou evitando que essa radiação também fique mais longe de mim, né? Então tá aqui, ó, mais uma vez o bonequinho, ó. Bonequinho aqui, o protocolo aqui, ó. E cada barrinha dessa aqui é um protocolo, ó. Crânio, célula túrcica. Ó, célula túrcica 1 milímetro, olha só. Então, ó, cada imagem dessa aqui, ó, desculpa, cada linha dessa aqui, ó, é uma imagem que a máquina produz, ó. Nesse caso aqui, para o exame do crânio, onde temos esse protocolo primeiro aqui, ó. Então, a gente tem um protocolo onde tem KV, MA, tempo, ó, 1,5, o FOV. O FOV, gente, é aquela área que a gente escolhe, tá? O FOV é a área de interesse, que a gente demarca em cima do escanograma. E aqui a gente tem, ó, slice, ó, vejam se vocês enxergam. Slice, aí tem aqui, ó, milímetro. Quanto eu tenho aqui, ó? 5 milímetros. 5 milímetros. Então aqui eu tenho 5 milímetros de slice com 5 milímetros por segundo de movimento da mesa.
Por quê? Quer dizer que a mesa tem uma velocidade? Tem, gente. Então a mesa ela não está se movendo, ó. Eu tenho 5 milímetros de espessura por 5 milímetros por segundo. A mesa se Tem que move. ser igual o tempo, tipo assim, de espessura e o tempo. O tempo lá. O normal é que seja o normal, mas é possível mudar. É possível a gente colocar mais rápido ou mais lento o movimento da mesa. Certo? Mas o normal é que isso. E a gente vai aprender isso na aula seguinte, onde eu mostrar para vocês o que é pitch. Não é pix, não, é pitch. Então tá aí, ó, mais uma vez aquela imagem sendo mostrada, paciente aqui com os pés no interior do dente, ó. Chama-se first. E aqui a imagem que vai fazer, o scout. O scout é a mesma coisa de quê, gente? Escanograma. Então veja aqui que eu tenho dois, ó. 1, 2. Então, para se realizar o escanograma, eu tenho radiação também, ó. Radiação, tensão e corrente e o plano do topograma, que é a mesma coisa do escanograma. Eu tenho ele em 0 grau e tenho em 90 graus. 0 graus é o AP. 90 graus é o perfil. Então, aqui vai fazer o PA, o AP e o perfil. Vou fazer dois. Então, quando a gente tem duas imagens de escanograma, nós temos como selecionar essa área de forma mais exata. E aí, na aquisição de dados, que a gente comentou no início, é aquela questão de fazer as contas e as contas a serem processadas pelo computador e nos mostrar a imagem, que é dada pela CPU da máquina, né? Então, a imagem da tomografia é uma imagem digital. Né? O que é uma imagem digital? A imagem digital, ela tem detalhes. Né? Ela é formada, no caso aí, por um conversor analógico digital processada pelo computador e mostrada na tela que a gente está se assistindo agora. Olha aqui um detector, gente. Aquela estrutura que a gente aprendeu, que capta a radiação, transforma em luz, né? E a luz é captada, formando dados que serão processados pelo computador, emitindo a imagem. Está aí, escrito aí no slide. Então, olha aqui, ó, esses dados são obtidos são calculados matematicamente pelo computador e representados em tons de cinza na tela do monitor, conforme a natureza dos tecidos. Gente, é por esse fato, é pela natureza dos tecidos que a gente consegue formar uma imagem diferenciada. Porque cada tipo de imagem, cada tipo de tecido, ele vai ter uma densidade diferenciada. Por exemplo, a pele, ela tem uma densidade diferente dos dentes, que tem uma densidade diferente do olho, que tem uma densidade da orelha, do pulmão, do abdômen, enfim. Então, são essas quantidades de tecidos que temos que vai nos mostrar uma tela em tons de cinza diferentes. E esses tons de cinzas diferentes, que são dados em uma matriz, já falei até isso no início da disciplina, uma matriz
que no aparelho de primeira geração a gente tinha uma matriz de 80 por 80, então a gente tinha 80 por 80 de quadradinhos desses. Hoje em dia a gente faz uma matriz de 512 por 512. 512 por 512 o quê? Ó? Isso aqui, ó. Pixel. Então, onde é que a gente tem pixel? Ó? Celular. A câmera. A câmera do celular tem tantos megapixels, né? Então, a gente, quando volta no tempo e olha aqueles celulares que tínhamos, eles tinham um megapixel muito baixo. Assim, dava-nos uma foto, uma imagem com uma qualidade muito baixa. Se a gente aumentasse aquelas fotos bem muito, a gente via os pixels, né, na verdade. Os pixels. Então, nem nas imagens de hoje a gente não consegue ver tantos pixels, não. Aqui, eu dei um zoom bem grande aqui, ó, nessa imagem. E ainda está aparecendo muito pouco os pixels, ó. Aumenta aí no celular de vocês, para ver se vocês conseguem ver. Então é isso, ó. Raio-X, corpo do paciente, detector. Então, ó, isso aqui está girando, ó. Girando, tudo junto. Tubo, detector e a mesa, ó, correndo, ó, a mesa se movendo aqui e a máquina fazendo a varredura, ó. Varredura no corpo. Então, a estratégia da aquisição de imagem é justamente essa aqui, ó. Olha só. A radiação passou no crânio do paciente, foi captado pelos detectores. E aí, ó, foi dado um zoom aqui, ó, nessa imagem que foi feita. Pegou esse quadradinho aqui, ó, e deu um zoom. Então, aí foi mostrado, ó, os pixels com tons de cinzas diferentes. Então, por que temos tons de cinzas diferentes? Pelo fato de termos densidades diferentes. Então, densidades altas irá nos mostrar tons de cinzas mais claros. Imagens hipodensas, né? Ou seja, radiotransparentes, eles nos vai mostrar cinzas escuro para o preto, como está mostrado aqui, ó, nessa área aqui. Então, o escuro preto, né, está aqui, é porque tem ar no interior dessa cavidade. Professor, então quando tem mais densidade, o cinza é mais claro? É. E depois o contrário. Quando tem menos, é mais escuro. Ó, exemplo. Temos aqui, ó. Isso aqui é o arco, lembra da anatomia? Arco da aorta. Arco da artéria aorta. Vocês lembram ou não? O arco da artéria aorta. Sim, professor. Show de bola. Então, o arco da aorta passa muito sangue, ó. O sangue está aqui dentro. Sangue aqui dentro, com tonalidade de cinza quase, um cinza médio para escuro. E aqui eu tenho o mesmo sangue, branco, praticamente. E aí? Qual é a grande diferença? Professor, aqui travou, dá para repetir? Dá. Ó, nós temos duas imagens do tórax evidenciando o arco da aorta
tanto aqui quanto aqui. Só que aqui a gente está vendo o arco da aorta cheio de sangue, e está identificando uma tonalidade de cinza médio para escuro. E aqui um tom branco para cinza muito claro. Por que essa diferença? Porque em um tem contraste. Isso, muito bem. Porque aqui tem contraste, ó. Então, o contraste, ele serve para realçar, né? Ele deixa as estruturas densas e assim o sangue aqui passou a ficar hiperdenso. Então, a reconstrução da imagem, gente, ela dá pelo computador, aquela coisa que a gente comentou, né? Então, toda imagem digital, ela requer a linguagem do computador, ela requer o computador para ser processada. Então, a linguagem do computador ela é baseada no sistema binário de numeração, semelhante aqui, ó. Se eu teclar aqui, por exemplo, digitar tomografia computadorizada. O computador ele não vai entender que o T é T e o O é O. O T equivale vários zeros e vários uns misturados, que ele expõe o T. O O, ele vai dizer que é uma combinação de 0 e 1 também. Mas eu teco no O, ele aparece o O para mim. Certo? Então, isso aí são dados numéricos binários, chamados de binário dígito, ou dígitos binários. E esses dígitos binários, eles são a combinação de dois dígitos, o 0 e o 1. Esses dois valores juntos, eles recebem o nome de bit. Né? Bit. Bit quer dizer o quê? Binário e dígito. Ou seja, dígito duplo, né? 2 dígitos. É como está aqui, ó, nessa imagem, ó. Olha a quantidade de 0 e 1, 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 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Então, essa combinação aí, galera, elas são combinações que são comandos, né? A gente dá um comando ao computador, o computador entende, para aquele comando ali são 0001. Para o comando de desligar é 0000. Então é mais ou menos assim. Por exemplo, ó. Então aqui, ó, a gente tem, ó, 00, ele me mostra preto. 01, cinza escuro. 10, cinza claro. 11, branco. Então, com a combinação desse monte de 0 e de 1, ele vai evidenciar tons de cinzas diferentes, que quando a gente põe na matriz, ó, que está aqui, essa matriz, ela projeta a imagem. Então, a combinação de 8 bits, ó, que é o quê? Um montão de 0 e de 1, ó, combinação de 8 bits, ele equivale a 1 byte. 8 bits, ó, 1 bit, binário e dígito. 1 bit, 2 bits, 3 bits, 8 bits. Ele é equivalente a 1 byte. Então, ó, uma linguagem em 8 bits, ó, 8 bits, que é 1 byte, ela consegue oferecer 256 combinações diferentes entre o 0 e o 1. O 0 e o 1. Se não estiver entendendo, vocês perguntam, tá? Então, 1 byte, ó, 1 byte, são 8 bits, ou seja, tem 8 zeros e 1s misturados. Eles conseguem, misturados, formar 256
256 combinações diferentes. E essas combinações diferentes, por exemplo, vão ser 256 comandos diferentes, ou 256 tons de cinza diferentes. Veja bem, ó, zoom de novo nessa parte vermelhinha, e temos, olha só, e temos a matriz, ó, a matriz com tonalidades distintas, tonalidades diferentes. Olha aqui a parte branca, ó, olha onde está, ó, olha aqui onde tem, ó, só a região branca. Vou mostrar logo isso aqui para vocês. Então aqui, ó, matriz de 80 por 80, ó, eu tenho uma imagem com qualidade baixa. Matriz de 512 por 512, eu tenho uma quantidade muito grande de pixels, que promove, assim, a qualidade de imagem boa. Então, olha que interessante. Eu disse agora há pouco para vocês que em uma imagem de 8 bits, né, cada pixel pode assumir uma das 256 tonalidades de cinza possíveis. Aí eu digo, as imagens de tomografia e de ressonância magnética, elas são de 12 bits só. 12 bits. Então, se 8 bits ela forma 256, 12 bits, gente, ela é possível fazer 4.096 combinações numéricas que formam 4.096 tonalidades cinzas diferentes. Então, para vocês verem como é complexo isso aí. E a gente produz tonalidades de cinzas muito distintas. Por quê? Porque a imagem de ressonância e de tomografia, elas são de 12 bits. Ou seja, 1,5 byte, né? 1 byte tem 8 bits. Então, cada um desses quadrados que a gente viu, né? Eles são elementos de uma imagem que são chamados de pixels. E apresenta um volume. Volume que é a profundidade, ó, denominado de voxel. Professor, como assim o voxel? Veja bem, ó. Lembra que eu disse que as imagens ela tinham uma espessura? Uma espessura, né? Então, por exemplo, ó, imagina que isso aqui é a frente da imagem, ó. Mas as costas da imagem, ó, ela chegar nas costas da imagem, ó, precisa passar por isso tudo aqui, ó. Então, isso aqui é a espessura. A espessura da imagem. E a espessura da imagem, no caso, ela é chamada de voxel. Tá aqui, ó. Essa parte de cima aqui, ó, que eu estou passando o mouse, é chamada de pixel. E essa parte aqui, que é o volume da imagem, é chamada de voxel. Então, o voxel é esse aqui, ó. Voxel. E a parte de cima aqui é o pixel. É por isso que quando eu fui passar para vocês tomografia helicoidal, ela também era chamada de tomografia volumétrica, por causa justamente do voxel. Para entender melhor, pixel, olha aqui, ó, a frente da imagem, e a espessura, ó, olha o cubo, né? O cubo retangular, ó. Voxel, espessura do corte, ó. Então, pixel, picture elemento, é a menor unidade de uma imagem
digital. Possui a forma de um quadrado, ó, quadrado, com dois eixos de orientação, ó, quadrado, x e y. O x e y. Dois eixos. Então, a imagem digital é composta por um conjunto de pixels formando a matriz, né? Ó, olha a matriz aí. Matriz de tomografia geralmente é de 512 por 512. Aí eu pergunto, qual dessas duas matrizes aí ela me dá uma imagem inferior em relação à qualidade? A primeira ou a segunda? A primeira. Justamente, porque ela tem uma matriz com menos pixels, né? Então a gente chama de matriz pequena. Matriz pequena. E matriz grande. Veja, gente, que apesar dessa matriz aqui ser maior, ela tem o mesmo tamanho, ó. Ela tem o mesmo tamanho que essa, mas os pixels, ó, eles são small. Pixel small, ou seja, pixel pequeno, ó. Então, quando eu tenho uma quantidade de pixel maior, a imagem vai ficar com mais qualidade. Exemplo. Isso aqui é um exame do ouvido. Qual dos dois é melhor? Ele mostra mais nítido. Fica fácil, né? Com as numerações. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é porque esse aqui tá com um zoom maior. Mas esse, se você olhar, ó, ele tem a matriz de 512 e esse aqui de 320. Ele consegue nos dar, ó, a visualização melhor dessa parte aqui, ó. Aqui são pequenos ossículos que a gente tem dentro do ouvido. E esse aqui tá mais homogêneo. Tá boa também, ótima. Mas tá mais homogêneo. Professor, o senhor disse que quando a quantidade de pixels é maior, a imagem fica com mais qualidade, ou foi o contrário? Porque eu não entendi direito não aqui. Quanto mais pixel, sim, melhor a imagem. tá. Então aqui, ó. Veja que a gente tem o mesmo tamanho, ó. A gente tem, por exemplo, esse mesmo quadrado. De um lado e de outro. Só que esse da direita, tem uma quantidade de quadradinhos maiores, bem maiores do que o da esquerda. Então, essa matriz aqui, né? A gente está falando de matriz. Essa matriz aqui, ela tem uma maior qualidade de imagem do que essa. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade maior de pixels. Ó. Então, se eu tenho uma maior quantidade de pixels, eu vou ter uma qualidade melhor de imagem. E quantidade de pixel maior, imagem melhor que essa. Olha aí o zoom. Ó. O zoom de uma imagem de tomografia. Isso é uma imagem de crânio. Então, ó, é preciso eu dar um zoom bem grandão, ó, para ela me mostrar, ó, os pixels. Olha aí os pixels. Então, eu estou comprovando a você que a imagem de tomografia existe o pixel. Olha bem aí. Isso aqui, ó, também. Olha aí, ó. Aumentei mais ainda, ó. Então, isso aqui é mais uma dica. Ó. Quando vocês forem dar um zoom na imagem para botar numa apresentação, no TCC, vocês deem um zoom puxando pela extremidade, tá? Sempre dá o zoom puxando pela extremidade, senão a imagem vai ficar desconfigurada, como essas aqui.
Olha aí o zoom. Dei o zoom. Tô do mesmo jeito. E agora? E agora? Tá? Só uma dica. E aí a gente entra em escala de Hounsfield. Escala de Hounsfield. O Hounsfield, ou Hounsfield, né? Ele foi o cara lá que inventou a tomografia, botou em prática mesmo, né? Lembro lá da história. E aí foi colocado uma escala. A escala dele, a escala de Hounsfield. A escala de Hounsfield, cada tonalidade de imagem, né, de tecido, na verdade, ela tem um coeficiente de atenuação. O coeficiente de atenuação é o seguinte: essa bateria tem um coeficiente de atenuação, porque quando a radiação vai passar, vai ter um tipo de absorção. Esse copo vai ter outro, a água vai ter, o copo com a água vai ter outro. O óculos vai ter outro, porque tem um metal, tem uma resina, né? Então é isso. Cada tipo de estrutura, ele vai ter um coeficiente de atenuação. E esse coeficiente de atenuação vai nos mostrarmos uma tonalidade de cinza diferente, né? Então, assim, quando o Hounsfield ele foi projetar esses cálculos aí, bem complicados, né? Ele tomou por base a água. Rapaz, eu vou botar aqui a água como marco zero da minha quantidade de imagem, do meu coeficiente de atenuação. Vou colocar o ar, né? O ar. Minha outra extremidade. E vou colocar o osso, minha outra extremidade. Então ele fez isso. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho uma extremidade o osso, outra extremidade o ar e a água, aqui, ó, o marco zero, o zero. E aí, gente, ele colocou, ó, deixa eu ver se eu pego uma imagem melhor. Essa imagem aqui. E ele colocou números, gente, ó, números. E esse número é justamente a escala de Hounsfield. Como assim, professor? Olha a água aqui, ó. Tá pequena essa imagem porque ela é grande, né? Tem muitos detalhes. Mas veja bem, ó, a água, zero. Quem é menos 1000 é o ar. Então, da água para menos 1000, a minha escala, ó, ela vai diminuindo, ó, diminuindo. E aqui, dentro disso aqui, estão as estruturas com densidades baixas. Ó. O ar tem densidade baixa? Então, aqui, ó, tecido gorduroso, um misto, gordura, pulmão, ó. Tá tudo aqui, ó, abaixo da água, ó, sendo negativo. Então, gordura, vamos lembrar, ó, gordura demais é ruim, é negativo. Então, a gente lembra, ó, gordura é negativo, então ele está abaixo da água. E aí, ó, acima da água a gente vai ter positivo, ó. Porque aqui na extremidade, gente, nessa outra extremidade aqui, a gente tem o osso, olha aqui o osso, ó. Osso. Nessa extremidade aqui. Então, quanto mais duro for o osso, nós teremos uma compactação maior desse osso. É tanto que o osso esponjoso, né? A gente não sabe que tem o osso esponjoso e o osso compacto. Ele tem uma densidade um pouco menor do que o osso compacto.
300, 200, né? E aí, gente, ó, o suor, o rim, o pâncreas, o baço, ou seja, as vísceras, ó, sangue, ó, sangue, as vísceras no geral, ela tem uma tonalidade acima da água que demonstra um tom de cinza médio. Um tom de cinza médio. Olha aí, ó. Ar, menos 1000. Osso, 1000. 1000. Osso cortical, tá, gente? Osso cortical. O osso duro. Quanto mais duro, ele se aproxima do 1000 aqui. Aí a tonalidade do osso é branco. A tonalidade do ar, preto. A água, ela está numa escala de cinza, ó. 0. Aí vem, ó, rim, sangue, substância cinzenta, substância branca, músculo, fígado. Então, isso aqui tudo está numa escala de cinza, que é aquele cinza médio que eu falei para vocês. Então, temos imagem branca, osso cortical, chumbo, branco, sulfato de bário, branco, osso esponjoso, quase branco, né? Uma tonalidadezinha de cinza bem clarinho. Aí vem músculo, sangue, fígado, água, aí pronto, ó, a gente vai escurecendo. Lipídio, gordura, escurecendo, e o ar preto. Então, gente, ele colocou aí em prática esses tecidos como se fossem os números, né? E essa escala dele vai de menos 1000 a 1000, tá? Então, assim, quando o coeficiente de atenuação for elevado, com a atenuação dessa estrutura elevada, nós teremos uma imagem branca, ou seja, hiperdensa. Exemplo, o osso compacto, com 1000 unidades de Hounsfield. Onde é que temos osso aqui, ó, no crânio? Olha, tudo que é branco aqui, ó, é osso. Então está branco, então estou provando. Quanto maior a densidade, maior a atenuação da estrutura, mais branca fica ela. Aqui é o contrário, ó. Quanto menor for a densidade, menor a atenuação da estrutura, a imagem vai ficar preta. E aí a gente chama de imagem hipodensa. O ar, menos 1000 unidades de Hounsfield. E aqui temos preto, ó, o pulmão preto, porque tem ar no pulmão. E a água, 0, né? Então temos estruturas brancas, podemos chamar de hiperdensas. Estruturas pretas, hipodensas. Estruturas cinzas, isodensas. Por exemplo, aqui, ó. A gente circulou essa densidade aqui. Se ela é preta, ela é o quê? Hipodensa. Ó. A gente circulou isso aqui. Não considero muito, não. Mas na bibliografia diz. Mas, enfim. Para vocês, essa tonalidade aqui é o quê? Ó? Baseado no que a gente estudou agora. Cinza, né? Cinza. Então, seria o quê? Denso. Isodensa, né? Mas na literatura botou hipodensa, eu vou até apagar aqui. Tá? Então, assim, ó, num laudo de uma tomografia dessa, aí o médico vai colocar, ó, foi visualizado uma coleção líquida com uma isodensidade. Tá? É assim que ele põe no laudo. Que pode sugerir um derrame pleural. Então, aqui temos, ó, as imagens hiperdensas são caracterizadas pela tonalidade branca.
O elemento típico hiperdenso é o osso devido à grande quantidade de cálcio. Outro elemento hiperdenso é o sangue nas hemorragias ou trombos. O contraste também é branco. Então, imagens hiperdensas, gente, temos a tonalidade mais branca. Vemos aqui, ó, contraste. Isso aqui é aonde, gente? A gente já falou isso nas aulas anteriores. Que lugar é esse aqui, ó? Que lugar é esse, ó? Tem uma parte preta, ó. Tem uma parte muito branca, ó. Tem uma parte retilínea aqui, ó. Ela desce, ó. Desce É o estômago? o estômago, ó. O paciente está deitado, ó, com o estômago cheio de líquido, ó. Olha aqui, ó, no copo, ó. Ó, isso aqui é essa parte. Ó, essa parte de cima da água é isso aqui, ó. No estômago. E o fundo do estômago, ó, está moldando o contraste aqui, ó. Ok? Isso é uma pessoa que ingeriu contraste. Isso aqui é o sangue hemorrágico, ó, no encéfalo. Está branco, ó. Sangue hemorrágico, branco. Então, hiperdenso. Osso cortical, ó. Olha o osso aqui, ó. Branquinho, ó. É o osso duro. Hiperdenso. O osso medular não é tão branquinho, não, certo? É mais cinza. Clarinho. O osso medular também é chamado de osso esponjoso. Imagens hipodensas são caracterizadas na tomografia através da escala de cinza, variando a tonalidade do negro ao cinza escuro. Então, elementos hiperdensos são a gordura, olha aqui a gordura, a barriga aqui dessa pessoa, ó, tem uma capinha de gordura, nas costas também. Essa gordura aqui é no mesentério, né? Forma uma capa de gordura. E se aloja na região intestinal. O ar, ó, escuro, densidade baixíssima, fica preto, e a água também, ela tem tendência a ficar escura. Tá? A água, aqui a água está hipodensa, né? Ó, a água aqui, nesse caso aí é o líquor. Já ouviram falar no líquor? Líquido cefalorraquidiano, né? Na verdade não é nem água aqui, é líquor. O líquor tem célula. E aí, as isodensas, né? Ela tem uma tonalidade que vai variar do cinza médio ao cinza claro, e são, geralmente, a maioria dos órgãos do corpo, né? As vísceras, o fígado, o rim, o baço, o pâncreas, tudo tem uma escala de cinza média, ó. A medula, o músculo, o encéfalo também, ó. O encéfalo também está em uma densidade média, ó. O cinzazinho, quando a gente vê o cinza, ele tem uma densidade média. Certo? Então aqui, ó, por exemplo, se você colocar o mouse aqui e botar na prova, que densidade é essa? Você vai dizer o quê? É hipodensa. Se eu colocar aqui, ó, hiperdensa. Se eu colocar aqui, ó, hiperdensa. Se eu colocar aqui nessa setinha no meio, ó, isodensa. Se eu colocar aqui, isodensa também. Tá? Então, essa aqui é uma imagem do tórax, evidenciando todas essas densidades diferentes aí. Professor, Oi? o senhor poderia disponibilizar essa tabela para a gente poder estudar? Posso? Eu mando para vocês lá na plataforma essa aula. Beleza, porque essa tonalidade, para a gente poder se ligar quando ver as imagens, né? Pronto, beleza. Aqui nós temos o coração, ó.
a válvula da aorta, olha, cheira e contraste, a coisa está toda branca aqui, ó. Olha o átrio esquerdo todo branco, olha a aorta descendente, ó. Ela faz uma voltinha aqui. A aorta descendente, cheira e contraste. Esse paciente está com derramezinho aqui, ó, derrame pleural. Derrame pleural de tonalidade hiperdensa. E, ó, encéfalo isodenso, isodenso. Tumor, ó, tumor com características de hiperdensidade. Hemorragia, hemorragia, ó, branco. Por que o sangue hemorrágico fica branco? Por quê, gente? Porque fica coagulado. Hein? É porque fica coagulado.